Situada na planície alentejana, na confluência de três importantes bacias hidrográficas, Tejo, Sado e Guadiana, e ponto de cruzamento milenar de vias e rotas comerciais da península, Évora adquiriu desde a antiguidade grande importância política e social. Possui como polo urbano a riqueza de 2000 anos de história, da qual ainda hoje podemos observar as marcas da presença romana e posteriormente muçulmana. Na Idade Média, Évora adquiriu posição de destaque no reino português. Desde 1986, o centro histórico da cidade foi agraciado com a classificação de Património da Humanidade. A Praça do Giraldo é a antiga Praça Grande de Évora. Foi considerada como um monumento nacional em 1910. O seu chão é constituído por calçada portuguesa. São características as suas arcadas, a fonte quinhentista e a igreja de Santo Antão, datada do século XVI. Aqui ainda podemos encontrar um posto de turismo, diverso comércio, serviços e restauração. O artesanato alentejano é a recordação perfeita para levar para casa quando visitar Évora. Uma peça de artesanato é sempre um pedaço de tradição e mestria do seu artesão, o presente ou a recordação ideal da sua visita a esta cidade património mundial. O início da construção da Sé Catedral de Évora deu-se em 1186. Após diversas alterações, das quais se destacam duas notáveis campanhas da Baixa Idade Média, podemos apreciar a imponência da maior catedral medieval do país. Numa construção que lhe dá um ar de igreja-fortaleza, com alterações posteriores em estilo gótico, que lhe confere grande monumentalidade, um majestoso pórtico com a representação do apostolado num dos mais grandiosos exemplos da arte medieval portuguesa, o zimbório, de feição manuelina, a capela-mor, obra-prima do neoclássico joanino, o excelente jogo de iluminação ou a decoração escultórica atribuída a Bellini, são motivos mais que suficientes para uma demorada visita. O Templo Romano de Évora, popularmente chamado de Templo de Diana, é um dos mais importantes monumentos romanos de Portugal. Situa-se no ponto mais alto da cidade e é o que resta do antigo Fórum Romano. A sua construção ocorreu entre os séculos I e III, supostamente para homenagear o Imperador Augusto. A associação à deusa romana da caça, Diana, parte de uma lenda criada no século XVII. O Templo Romano de Évora encontra-se rodeado pela Sé, pelo Tribunal da Inquisição, pela Igreja e Convento dos Loios, pela Biblioteca Pública e pelo Museu de Évora. O Museu de Évora foi criado em 1915, já após a implantação da República, acabando por ser instalado no antigo Palácio dos Bispos, onde atualmente se mantém.
A Fonte das Portas de Moura está situada no Largo das Portas de Moura, como o nome indica. Fonte renascentista de estilo manuelino mudéjar, construída no ano de 1556, atribuída ao arquiteto Diogo de Torralva. A Igreja de São Francisco é considerada uma das igrejas mais extraordinárias no estilo gótico manuelino. Foi construída entre 1480 e 1510 pelos mestres de pedraria Martim Lourenço e Pero de Trilho e decorada pelos pintores régios Francisco Henriques, Jorge Afonso e Garcia Fernandes. Está intimamente ligada aos acontecimentos históricos que marcaram o período de expansão marítima de Portugal. Incorporada na Igreja de São Francisco está a Capela dos Ossos, que é um dos mais conhecidos monumentos do país. Foi construída no século XVII por iniciativa de 3 monges que, dentro do espírito da altura contra a reforma religiosa, de acordo com as normativas do Concílio de Trento, pretendeu transmitir a mensagem da transitoriedade da vida. A ermida de São Brás, situada a extramuros no Rocio de São Brás, foi mandada construir por Dom João II no local onde já existia uma leprosaria provisória em madeira, erguida para tratar de doentes afetados pela peste que assolou o país em 1479-80. Já fora da cidade, a cerca de 12 km, na freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe, podemos visitar um dos monumentos megalíticos mais importantes da Europa, datado do período neolítico dos milénios 5 e 4 a.C. O Cromlech dos Almendres, no alto das Pedras Talhas, é o maior conjunto de menires estruturados da Península Ibérica, constituído por 95 menires com diferentes formas e dimensões, desde pequenos blocos rudemente afeiçoados a outros maiores que chegam aos 3 metros de altura, de forma cilíndrica e aspecto fálico ou estelar. Évora, cidade milenar do Alto Alentejo, tem motivos mais que suficientes para uma demorada visita. A sua história, a sua arquitetura, as suas gentes, a sua gastronomia, o seu clima, entre tantos outros atrativos, dão-nos confiança para lhe fazer um convite. Venha visitar-nos.